Oi, Mari, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Gil. Ei, Dá pra tudo bom, ouvir? Elô? Tudo bom. Dá. Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo enxergando a gente, tá falhando, Espero que a tá tudo internet não certo. caia. Nossa, nem me fala, a internet hoje foi um parto. Mas tá todo mundo ouvindo direitinho, pessoal? Dá um ok se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo certinho, né? Não com delay, porque também tem essa, né? Não adianta enxergar a gente 10 horas depois. A gente fala alguma coisa, só parece. Ai, Que legal, nem, que Mari, nem novela valeu. mexicana, né? É, ninguém merece. Oi, Joe. Oi. E aí, pessoal? Tudo bom? Vou dar mais uns minutinhos para o pessoal entrando, para a gente poder começar. Hoje nós temos, assim, um grande privilégio de ter a nossa amiga junto com a gente. Ai, meu Deus, que emoção. Que emoção, tô até com frio na barriga, viu, Di? Não é só você que fica, eu também. Gente, eu confesso que até eu também, entendeu? E olha que eu já fiz algumas lives. Não é fácil. Valeu! É, não é uma das coisas mais fáceis do mundo, não. Mas nada como quebrarmos paradigmas, né? Isso é uma das coisas mais importantes. E que paradigma, né, Elô? Pelo amor de É, Deus. nunca imaginei fazer uma coisa dessa na minha Não vida. é? Para quem sempre gostava de ficar no backstage da coisa, né? Agora É, ficar assim, exposto. Oh, meu Deus do céu, que dureza. Vamos esperar mais um pouquinho. Gente, muito obrigada para quem está entrando. Muitos coraçõezinhos. Yeah. Ainda bem que pelo menos está frio, né? Porque se tivesse calor, gente do céu, estaria num suadouro só aqui também. ainda bem que esfriou. Né? Pelo menos dá uma sensação assim de que, né, dá um certo alívio, porque senão eu estaria no maior suadouro aqui. Normalmente já dá, né? Só imagina se tivesse frio. Aquela coisa meio básica. Não, e tava, Ai, meu tava Deus. ruim pra falar, pra respirar, tava horrível. Não é? Nossa Senhora, tudo. Oi, Marina! A Marina! Tudo bem, Mar? Faz tempo que eu não te vejo. Tava falando de você até agora há pouco, depois eu te conto. Mas tava falando bem, pode ficar cegada, Mar. Ai, meu Deus do céu. Quem é que tá aqui já? Deixa eu ver. Tem alguém que não conhece a gente. Ah, mas vai ficar gravado, né? Então tem que falar. A minha mãe entrou. Oi, mãe! Fukujima é sua mãe? É, Bom, alguém da família com certeza é, né? Isso sem dúvida. Ai. Oi, mãe. Tudo bem? Oi, mãe dela. Como diz, né? Se não é família para prestigiar a gente, né? Fala a verdade. pois é. Ai, meu Deus do Família e céu. amigos. Pois é. Oi, Celinha. Oi, Celinha. Deixa eu ver. Ai, gente, esse negócio de ficar rodando esse negócio aqui é um problema, não? Pelo amor de Deus. Um dia eu vou ser daquela super mega blast para lidar com, Tecnologias. é, com essas tecnologias. Porque Você vai realmente. conseguir falar, ver, mexer, Não, compartilhar. com certeza, com certeza. Bom, vamos começar que a gente tem muita coisa para falar, né? Porque tem bastante coisa aqui para a gente poder discutir. Bom, pessoal, oficialmente, boa noite. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou do Instituto Tangram. O Instituto Tangram é uma empresa com foco em desenvolvimento e treinamento, tanto individual como de grupo. Estamos aqui há pouco tempo. Na verdade, nós começamos no ano passado e acreditávamos que antes dessa pandemia começar, nós estaríamos numa situação mais presencial, né? Não estaria nesse estado mais virtual. Mas, enfim, o importante é que estamos aqui todos juntos.
E dentro de todo esse novo modelo, nós temos feito os nossos happy hours às sextas-feiras, onde nós fazemos alguns debates com os nossos amigos, e a Elo é nossa parceira em tudo isso. Adoro. E nossa parceira em tudo isso. E todas as terças-feiras nós temos as nossas lives aqui no Instagram. Então, nós temos a nossa live, que é uma live que é feita por mim e pela Mari, né, as parceirinhas aqui do Instituto Tangram, e com convidados especiais, assim como a Elo, hoje está aqui conosco, para poder falar um pouquinho mais sobre a experiência dela e para poder compartilhar esse super podcast que eu tenho ficado fã. Bom, também sou muito suspeita, né? Porque só eu já fiz 3 gravações nesse podcast. Mas independente da minha participação, o podcast é incrível, gente, porque eu, por mim, já ouvi vários podcasts, várias entrevistas, e cada entrevista é um aprendizado novo, é uma descoberta nova, principalmente sobre as mulheres, e isso é uma coisa muito interessante. Então, hoje nós vamos ter a presença da host, da criadora desse Minhas Rugas Tem História, do podcast, que está fazendo, quase virando uma influencer aí das mulheradas, né? Então, das mulheradas, do pessoal em si, né? Porque acho que homens também poderiam ouvir, porque acho que vale muito a pena. Então, isso para nós aqui, é um grande presente te receber, Elo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Mari, por me receberem aqui no Tangram. Boa noite a todo mundo. Poderia se apresentar para a gente? Me apresento. Bom, meu nome é Heloísa, tenho 38 anos e, como a Cláudia disse, comecei a fazer esse podcast agora na pandemia. Para fazer alguma coisa, né? Já que eu não estou com um trabalho remunerado agora, eu resolvi fazer outros trabalhos voluntários que eu estou fazendo na pandemia, né? Porque também o trabalho remunerado que eu tinha conseguido por causa da pandemia foi cancelado, né? Questão básica. E aí eu comecei a fazer esse podcast também, que é um trabalho. Não vou falar que não é, porque dá trabalho muito fazer. E tô me divertindo, tô adorando fazer. Ai, que bom. E é um tema bem interessante, na verdade, né? Porque é um tema que está bem na moda, pode-se dizer assim, né? Porque fala desse universo feminino, e que isso também é um ponto, né? Que eu gostaria de ver, antes da gente dar continuidade. É feminino? É feminista ou é da mulher? Que mundo que a gente fala? Para que nós não sejamos injustos. Eu gosto de falar que é o mundo da mulher. Porque o feminino tem um certo preconceito, né? As pessoas acham que feminino é uma coisa muito de menininha, muito rosinha. Barbie. Uma coisa meio frágil, eu não gosto muito de usar. Tanto que é muito difícil eu usar a palavra feminino em qualquer podcast ou até nos descritivos, as coisas que eu faço, é muito difícil eu usar. Pode ser um preconceito até meu, inclusive, né? Por usar essa palavra. Mas eu falo que é da mulher e alguns episódios podem ser feministas, né? Não necessariamente ele é um podcast feminista, né? Porque o feminismo é um movimento para direitos iguais, né, entre homens e mulheres, que defende os direitos iguais entre homens e mulheres. Então, em alguns episódios, claro que a gente fala sobre isso, mas não necessariamente que o meu podcast seja um podcast feminista, né? Porque a gente fala de diversas coisas, não só da desigualdade entre homens e mulheres. Eu gosto de falar que a gente fala mais de desigualdade de gênero. Perfeito. Desigualdade como o feminismo fala, né? A gente fala muito sobre discriminação, preconceitos, contra o gênero feminino, né? Muito mais do que desigualdades até, que é uma questão de direitos humanos, né? Que foi por isso que eu comecei a fazer o podcast, inclusive. Com certeza. É complexo, de qualquer forma é complexo, né? Sim. Bom, antes da gente dar prosseguimento do mundo da mulher, pessoal, só para ficar mais fácil, eu só tenho um boxinho que tem um ponto de interrogação. Quem quiser fazer perguntas, é só clicar nesse boxinho para fazer perguntas, para a gente não perder as perguntas de vocês,
tá? Porque de qualquer forma vai ficar aqui gravado, e se houver necessidade, nós podemos compartilhar com vocês depois as respostas que a Elo vai passar pra gente, tá? Então, vou só colocar as perguntas de vocês. Façam todas as perguntas que vocês quiserem. Mas que legal, Elo. Agora, interessante, isso só por uma questão de levantar uma bandeira, mas por que o podcast, você quis fazer um podcast sobre o mundo das mulheres? Na verdade, eu posso dizer que foi culpa sua, né, Claudinha? Você sabe disso. Não, não fala isso não. Não, é que a gente estava um dia conversando, né, Claudinha, sobre a minha carreira, né? O que eu queria fazer, que eu quero muito trabalhar com direitos humanos e eu queria focar em imigrantes e refugiados. E agora tá bem complicado para arranjar algum trabalho nessa área. E a Cláudia um dia me perguntou assim, Elô, mas direitos humanos tem tantas coisas, né? Porque é só migrantes e refugiados que você quer trabalhar? Não tem outra coisa dos direitos humanos que você gostaria de trabalhar? E aí eu comentei com ela, falei assim, acho que a desigualdade de gênero é uma coisa que me interessa, porque eu sou mulher e, né, é sobre o que eu passo, o meu dia a dia. Então acho que é uma coisa que eu gostaria. E aí a Cláudia falou assim, por que então, em vez de você ficar esperando um trabalho acontecer, você não faz alguma coisa a respeito disso? E aí eu fiquei pensando nisso que a Cláudia falou. Então, assim, ela plantou a sementinha, né? E caiu fora. E saiu. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E aí uma das ideias que eu tive foi um canal para dar voz às mulheres, para empoderar as mulheres, né? Tanto quem está falando se empoderar das histórias e contar as histórias delas, quanto quem ouvir poder refletir sobre o assunto, e se identificar com alguma coisa, ou aprender coisas novas dependendo das histórias. E aí, assim, o podcast foi, na verdade, que eu fiz uma pesquisa de campo com as minhas amigas e familiares, e fiquei perguntando para todo mundo, o que você acha? Você acha que é legal? Qual que é a melhor forma? Você ouviria? Como ouviria? Ou é melhor YouTube, Facebook, Instagram, blog, sei lá. Fiquei perguntando, e uma amiga minha falou assim, por que você não tenta podcast? Porque eu acho que como as pessoas vão falar das histórias, às vezes elas podem se sentir intimidadas. Se tiver que mostrar a cara, que nem a gente está aqui numa live, alguma coisa muita exposição, né? Muita exposição. Ela falou, tem gente que também não sabe escrever, então às vezes um blog não é legal, porque tem gente que não se sente confortável em escrever. Aí eu falei assim, então vou pensar no podcast. E aí foi por isso, assim, foi surgindo as ideias conversando com as amigas, e o podcast surgiu mais para as pessoas se sentirem mais à vontade. Tá. Porque realmente você não se expõe demais, né? Então, um podcast é uma coisa bem interessante. E acho que fala até demais, né? Também. E dá para você editar também, né? Assim, se a pessoa é verdade. expôs uma coisa que não se sentiu confortável depois, ou falou alguma coisa que ia falar, é melhor eu não falar isso, eu consigo editar, né? Então o podcast tem essa vantagem. Podcast é um meio, é um veículo bem versátil, né? Porque se você de repente não consegue assistir na hora, ou ouvir na hora, né? Você pode ir em qualquer outro lugar, você pode colocar seu fone de ouvido e ouvir sem qualquer problema. Então, existe até uma democracia bem interessante com o podcast. Dá para você ir cozinhando e ouvindo podcast. Tá no metrô, tá no ônibus, enfim, tem essa vantagem. E como é que é para você? Como é que tem sido para você dar voz às mulheres? Você tem vários, já são várias candidatas ao nossos podcasts, tanto voluntariamente como de uma certa forma, vamos testar, porque como é que tem sido para você dar voz às mulheres para poder participar do seu podcast? Para mim está sendo uma experiência muito legal. Porque eu estou conhecendo, vamos dizer, facetas de pessoas próximas a mim que eu não conhecia, porque às vezes são questões que eu nunca conversei com a minha amiga ou com alguém da minha família, nunca conversei sobre aquele assunto, então está sendo super interessante. E também estou conhecendo pessoas novas, tem algumas convidadas que eu não conheço pessoalmente. Olha. Mas que vieram falar comigo, ou alguém indicou, falou assim, vamos convidar tal pessoa, que essa pessoa é legal. E eu acabei conhecendo, eu acho que eu já conheci umas 5 convidadas novas que eu não conhecia. E estou participando do podcast.
Que É massa, bem já tá vendo uma legal. terapia, né? Eu tô vendo uma terapia. E por que dar voz às mulheres, entre aspas, desconhecidas e não uma celebridade, por exemplo? Né? Porque celebridade, se você for falar em termos de influência, teria muito mais voz para poder gerar uma influência nas mulheres do que nós, né? Elas mortais aqui. Por que não uma celebridade? E as pessoas mais, né, normais? Eu acho que é justamente por ser normal que eu escolhi mesmo, porque acho que a gente consegue se relacionar melhor, se identificar mais com histórias de pessoas comuns. Não é nenhuma Uhum. celebridade que está falando, alguém famoso, ou sei lá, alguém muito importante que está falando. Pode ser a sua vizinha, a sua amiga, amiga da amiga, o seu parente, sabe? Assim, então, eu acho que as histórias ficam mais interessantes. A gente consegue se identificar mais com as histórias das pessoas, eu acredito. Com certeza. Então, por isso que eu não escolhi celebridades. Tirando também que ia ser meio difícil começar a entrevistar celebridades já logo de cara, né? Ah, Mas sei não lá, é, nunca se sabe, né? mas não é minha intenção, assim, eu não tenho intenção de convidar celebridades para participar do podcast. É. Só se for Celebridade, para com falar sobre certeza. isso. Só se eu convidar mulheres para falar sobre o que é ser uma Celebridade. celebridade. Aí sim. Aí, de repente, poderia até ter um problema de ego nessa história toda também, né? Mas, enfim, isso tudo é uma questão. E, assim, celebridade com certeza seria muito mais fácil de você entrevistar, até por uma certa desenvoltura com a câmera e com, Uhum. enfim, né, com todos esses pormenores que a gente tem com relação às entrevistas, tudo. Mas você sente que existe uma certa resistência, que as mulheres elas têm um pouco de receio em se expor, entre aspas, né? Expor as suas histórias, expor os depoimentos para você durante o podcast? Ou para o podcast, né? Ó, vou te dizer assim, já logo não. Eu acho que não. É. De maneira bem geral, assim, todas quando eu convido ficam muito felizes, ficam empolgadas, Que máximo! compram a ideia, porque eu explico, né? Claro, quando eu convido, eu explico qual que é a ideia do podcast e elas ficam empolgadas, acham bem legal a ideia. E por ser podcast, é o que eu falei, tem a vantagem de você não aparecer essa sua voz e a gente pode editar depois, então elas ficam mais calmas, né? Assim, na hora de falar, vou ter que falar alguma coisa. Mas claro que todas ficam nervosas na primeira vez, ansiosas, com frio na Uhum, barriga, essas coisas normais que, né, assim, não tem como você não ficar. Mas eu acho que o uhum. podcast dá essa liberdade maior para as convidadas, então por isso que eu acho que elas aceitam. Eu tive, acho que só uma pessoa que falou, não, Elô, não vou conseguir. Não, duas, na verdade. Uma falou que não ia Uhum. conseguir, a outra já logo de cara, que é minha melhor amiga, ela falou, Elô, nem me chama para nada, que eu não vou fazer nada. Mas de resto, todo mundo, assim, topou na hora que eu falei. E assim, o legal é que o podcast não está só no Brasil, em outros países também estão ouvindo. Então, tem países como Irlanda, Alemanha, Espanha, que aparece lá nos dados estatísticos, Canadá, Estados Unidos tem bastante, mas é porque eu tenho pessoas que eu conheço lá, ou conhecidos que Uhum. moram nesses lugares. Então, quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam, nossa, até fora do Brasil vão me ouvir, então dá um friozinho, mas eu acho que é normal, mas em geral todo mundo gosta. E eu acho que o mais legal é depois da gravação. Não é É. nem antes da gravação, porque antes da gravação é só aquele friozinho na barriga. Mas durante a gravação, Friozinho na barriga? Ó, até a Mari falou, eu fiquei. Não é friozinho, não. Vamos refrasear isso. Não, dá frio na barriga assim, gente. então. Mas aí depois, eu acho que a experiência é tão legal das mulheres falarem, né, quando elas terminam o podcast, todas falam assim, nossa, Elô, foi muito legal, adorei a conversa, foi super divertido, foi gostoso, eu quero fazer de novo, se você tiver outro tema, eu quero participar. Aí eu falei, é só vocês falarem qual tema que vocês querem, que a gente conversa de novo, né? Não tem problema nenhum. Tanto que a Cláudia já tá
Já fez Pois 3 é, gente. participações. Eu Já tô tenho ficando várias que já craque tá do na negócio. segunda. Então, assim, é só sugerir. Tanto que quem estiver assistindo, se quiser participar, coloca aí, manda pra gente, que a gente bola o tema e a gente faz. Isso não tem problema nenhum, porque isso que é o legal. É o que você sente vontade de falar, o que você quer falar, que faz. E acho que depois, além dela se sentir muito empoderada, né, que superou mais esse obstáculo, de falar assim, nossa, consegui fazer uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer. Né? Nunca imaginei que eu ia fazer um Com podcast. certeza, com certeza. E aí conseguiu fazer, quando vai ao ar, também é muito legal. Né? Teve uma amiga minha que falou assim, nossa, eu tô me sentindo a influencer agora que eu tenho um podcast. A outra falou assim, meu, eu tô me achando aqui, que eu tô... Pode colocar no meu currículo, tem um podcast. Isso, eu tenho podcast. E acho que para a autoestima das mulheres está sendo muito bom eu dar a voz para elas contarem as histórias delas. Com certeza. E o mais legal são os feedbacks que a gente tem, porque alguns dão os feedback no próprio Instagram, então as pessoas conseguem ver, visualizar quem participa, né? Ou no Facebook, mas alguns passam para mim no particular, conversam comigo depois. E aí eu acabo sempre passando para elas, né? Falo, fulana falou tal coisa do podcast que gostou, que deu risada, ou que se identificou. Alguma Que coisa legal. assim, eu sempre passo, e acho que isso que é o mais legal, né? Porque eu sempre falo que se uma mulher, pelo menos, se identificou, deu risada, se eu melhorei o dia dela naquele momento, se ela pensou, mudou alguma coisa na cabeça dela, já vale a pena aquele episódio, né? Não Com preciso certeza. ter 50 pessoas. E quando eu falo para as convidadas, elas ficam muito felizes também. Elas falam, que legal, que depoimento fofo, que incentivo, sabe? Assim, que motivação que dá Sim. tanto para fazer, e alguns é sobre algumas questões específicas que elas falam assim, nossa, agora eu vou ter mais garra para continuar, né? Que nem esse Nossa, que eu é muito fiz importante. o que eu fiz de mãe solo, teve várias respostas de incentivo para elas, sabe? Assim, Que bom. continuarem. Então, foi bem legal. O feedback também está sendo bem legal dos Que, episódios. que massa. Daqui a pouco você vai ter que começar a fazer pelo menos uma entrevista em inglês, né? Porque vai que esse negócio se espalha pelo mundo, e aí ou o pessoal aprende português, ou a gente vai ter que fazer tudo em inglês, né? Já pensou? Já vai pensando, mais um tema, mais um tema. Ai, meu Deus. Imagina fazer Já inglês. pensou? Não é? Tá, melhor inglês do que, sei lá, francês. Melhor Com inglês. certeza. Viu? Viu? Olha, ainda foi legal com você. Melhor fazer inglês. E me diz, esse negócio de que o mundo da mulher é um mundo complexo, é um mundo, né, que tem várias nuances. Isso é verdadeiro dentro do que você percebe nas suas entrevistas, ou até mesmo dos temas? Isso é uma verdade ou é intriga da oposição? Que as pessoas falam que a mulher é complicada. Como é que você vê isso? Eu acredito que sim. É um bicho complexo, a mulher sim. Porque, por exemplo, um tema que a pessoa dê para mim, o que for, qualquer um, né? Vamos falar, por exemplo, do padrão de beleza que eu já fiz, que foi o primeiro que eu fiz. Falar de padrão de beleza, a gente consegue falar de muitas coisas dentro desse tema. Né? E a gente nunca dá conta em uma hora de conversar tudo, de esgotar o assunto. Né? E depois, quando a gente está conversando, já vão surgindo outras ideias, outros temas, outras facetas, outras coisas que elas vão pontuando nas conversas, que você fala assim, nossa, gente, é um universo tão grande que acho que são episódios infinitos, sabe? Assim, eu vou ter tema pro resto da vida, se eu quiser, acho que fazer esse podcast com as mulheres. Porque é muito... Como posso dizer? Não sei se são como personas, mas como eu disse, assim, por exemplo, que eu falei das minhas amigas que eu tô conhecendo alguns lados. Eu fiz 3 episódios já falando sobre maternidade e são minhas amigas, a maioria que participou, e eu nunca conversei com elas sobre isso, assim, como é ser mãe. Quando a gente tá junto, a gente conversa de outras coisas, mas eu nunca perguntei para elas coisas de mãe. Então eu não conhecia esse lado delas, né? Então você vê que cada uma tem o seu lado mesmo, né? Tem o lado mãe, tem o lado profissional, tem o lado do relacionamento,
tem o lado do prazer, as mulheres são muito complexas, muito. E isso ajuda, por exemplo, porque os seus episódios, eles são semanais, né? Então, se você for pensar um programa com episódios semanais, tem que ter tema, hein? Porque vamos pensar que durante um ano, tem no mínimo um ano, né? Vamos pensar assim, é tema para Dedéu. E tem tema para tudo isso? Diferente? Você acha que existe pauta para tudo isso? Eu acho que tem, por causa justamente disso, que a mulher tem muitas facetas e dá pra gente falar de várias delas. E, assim, os temas vão surgindo. Primeiro, bom, começou com os temas, com as coisas que eu queria falar, né? Tanto que os 4 primeiros episódios que eu gravei eram temas que eu queria falar, né? Não são os 4 primeiros que estão no podcast, mas são os 4 primeiros que eu gravei, né? Que foi da carreira que a gente gravou, foi o primeiro que a gente gravou, porque eu estava passando num momento de carreira, né? De mudança de carreira, então era uma coisa que eu queria falar. Da descendência de japonês, que a Cláudia também participou, foi os 2 que a Cláudia participou. De padrões de beleza e de diferenças culturais, porque como eu passei morei já no Japão, tal, então eu queria muito falar sobre essas questões. Mas quando eu conversei e fiz lá minha pesquisa de campo, as minhas amigas já foram levantando muitos temas. Eu tenho um papel, um flip chart grudado na minha parede que está lotado de coisas que elas foram falando. Elas iam conversando comigo e escrevendo. Então, vira e mexe, eu dou uma olhada lá, sabe? Eu bato o olho e falo, eu acho que eu vou fazer esse assunto. Esse daqui... Tanto que essa coisa da maternidade que eu fiz surgiu por causa disso, porque todas as minhas amigas que eu conversei, que eram mães, em algum momento da conversa, elas falaram dessa importância, desse lado de ser mãe, né? De falar em algum aspecto de ser mãe. E aí eu podia falar só de maternidade, mas para você ver, eu já fiz 4, já vou fazer maternidade, porque não é só um tipo de mãe que tem, né? Então, não tem um tipo só de educação. Com certeza. Então, por isso que eu falo, às vezes um tema que é maternidade, eu consigo desmembrar em vários episódios um tema só. Então, por isso que eu acho que tem temas, muitos temas, e aí tem temas que eu pego por causa de datas comemorativas, então tem alguns casos que eu faço, eu vejo o calendário para ver o que tem. Então, tem essas coisas. Então, por exemplo, da visibilidade lésbica eu fiz, por causa da data. Estou querendo fazer da violência contra a mulher, que é no próximo mês, que tem o Dia Nacional e Internacional contra a Violência da Mulher. O mês que vem também, quer dizer, em novembro tem a Consciência Negra, né? Então, eu vou vendo o que tem no calendário, então também vai surgindo temas a partir disso. E o que eu acho legal também é que no dia a dia vão surgindo questões, quando eu vou conversando, conversa com outro, vão surgindo, e tem pessoas que chegam e falam para mim, Elô, eu quero fazer um podcast com você. Vamos falar sobre tal coisa? Que máximo, que máximo. Aí eu falei, vamos fazer então, vamos ver quem que topa falar com a gente, e a gente marca um dia e grava. Então, acho que tema, vou ter... A gente tem muitas histórias por trás de nossas rugas, entendeu? Então, tema eu vou ter, acho que para sempre, assim. Sim, e o que eu tô achando muito interessante com esse seu depoimento é que elas estão querendo falar, né? Então, não é uma coisa forçada que... Não é, claro, existe um convite, porque existem os temas que você mesmo, de uma certa forma, coloca como pauta, mas é mais do que isso, a vontade da mulher de se expressar, a vontade da mulher de colocar voz naquilo. E não é só uma questão de reivindicar alguma coisa ou por revolta de alguma coisa, mas da oportunidade de poder falar. Acho que isso é uma coisa muito boa. Né? E pessoas, de novo, estamos falando de mulheres comuns, mulheres do dia a dia, que não estão na mídia, que não são celebridades, que não estão na área de comunicação. Não exatamente. E que tem tanta coisa boa para poder compartilhar com as pessoas, que tem tanta coisa boa para poder ensinar para a gente, e que tem tanta coisa que a gente nem sabe que acontece nesse mundo. É uma coisa incrível. E até pensando nisso,
que tema que você, de repente, poderia compartilhar com a gente que foi mais interessante para você e que ou que tenha gerado mais polêmica ou que tenha feito com que as pessoas tivessem mais curiosidade de ouvir? Qual que você poderia contar aí pra gente poder ilustrar um pouquinho de como é que as minhas rugas têm história? Ó, eu vou falar mais ou menos pelas estatísticas que o próprio podcast me dá. Excelente. Uhum. O de diferenças culturais foi um que eu tive muitas reproduções. Uhum. E foi um dos que eu tive muito retorno falando dessas questões de diferenças culturais que não imaginava que ainda podia ter acontecendo. Não que acontece ainda hoje, né? Pelo menos no meu caso, porque eu viajei no Japão há 20 anos atrás. Mas que eu passei por isso, né? Que ainda, mesmo 20 anos atrás, eu passei por isso. Tanto que uma delas veio conversar comigo, a minha prima, Yane, e ela falou assim, Elo, eu gostei muito porque eu também passei por isso quando eu vim da Bahia para cá. E aí, por isso que depois eu fiz um episódio com ela. Porque que é das mulheres que vieram do Nordeste para São Paulo. Então também tem esse episódio. Então é isso que eu falo. Um episódio vai puxando o outro, porque ela veio falar das diferenças culturais que eu tinha sofrido, que ela também sofria aqui em São Paulo. Né? Então, assim, foi bem legal esse das diferenças culturais, tanto que até hoje é um dos que mais é ouvido, esse. E um que eu fiquei bem impressionada e muito feliz é que o da visibilidade lésbica que máximo! Foi o que eu tive mais reproduções em um dia, tipo no dia da estreia. Ele teve tantas reproduções que alguns episódios só conseguiram alcançar aquele número depois de uma semana, e ele conseguiu em um dia. Nossa! E então esse da visibilidade lésbica eu fiquei surpresa, porque eu não achei que seria um assunto que as pessoas iam, sei lá, eu achei que poderia se sentir incomodado com o assunto, mas pelo contrário... É um assunto delicado, né? Ainda continua sendo um assunto delicado, né? Isso, mas pelo contrário, acho que as pessoas resolveram ouvir justamente para entender melhor, para saber. Teve uma amiga minha que hoje mesmo falou desse episódio, que ela falou, eu ouvi, achei muito legal, porque eu aprendi muita coisa que eu não sabia, que eu ouvindo comecei a entender um pouco melhor esse mundo, porque eu sou hétero, né? Então eu não tenho, nem tenho muitos contatos com mulheres lésbicas. Então eu fiquei bem feliz, porque era um episódio que eu achei que não ia ter tanta repercussão e teve, e eu acho super importante as pessoas saberem como que é a vida dos outros mesmo, e para gerar reflexões para respeito, né, o que as pessoas passam, como você deve se comportar, porque a gente falou disso tudo no episódio, até de nomenclatura. Não, foi fantástico. A gente falou, né? Com certeza. Não, foi incrível, foi incrível. Eu acho que um dos pontos principais, né, que eu entendo até das minhas rugas sem história, é essa questão de nós trabalharmos, acho que é uma oportunidade que nós temos para trabalhar muito mais a nossa empatia, né? Uma vez que você conhece as histórias das pessoas, as experiências das pessoas, coisas que você jamais poderia imaginar, então, jamais mesmo. Tem histórias que você fala, não é possível que essa pessoa pense desse jeito, que essa pessoa se sinta desse jeito. Então, porque nós temos uma tendência tão grande de rotular as pessoas e de dizer aquela coisa, isso é igual àquilo, e que não é uma matemática, né, perfeita quando se trata do ser humano. De homem. Então, não é? E isso é uma coisa que até queria saber, não sei se você tem isso nas suas estatísticas, mas a grande maioria das pessoas que assistem o seu podcast são homens ou mulheres? Você tem ideia? São 90, acho que 95% mulheres. Homens, por favor, meninos, vocês têm que assistir isso, gente. Minhas rugas têm história, precisa assistir. Já que nós somos tão complexas desse jeito, né? Nós temos que ter essa oportunidade de poder mostrar nas várias facetas com várias mulheres, né? Então, você imagina tudo isso em uma. Porque nós... Se você for pensar, né? Essa coisa que você falou das facetas, até eu fiquei surpresa, porque a gente tem mesmo, porque eu participo de todas.
né? Sim. Eu tô Vocês participando se reconhecem de todos. todas. Exatamente. E eu sempre tenho uma história para falar. Tem alguns que eu falo assim, esse daqui eu não vou ter muito o que falar, porque, né, não é meu lugar de fala, não é meu espaço, não é meu conhecimento, mas sempre aparece alguma coisa que você fala assim, nossa, eu me identifico, ou que nem o das mulheres que vieram para São Paulo, que são nordestinas e vieram para São Paulo. Eu fiquei muito triste de saber que elas acham que os paulistas são mal educados e não são abertos e frios e não sorriem para elas e não estão dispostos a ajudar. E eu falei assim, gente, eu preciso mudar. Eu, como paulistana, né, que vivi, moro hoje até, sabe, a vida inteira, eu preciso mudar isso. Eu preciso andar na rua sorrindo mais, eu acho, né? Sei lá, quando alguém olhar para minha cara, eu olho. Não sei, porque elas falaram que se sentem muito incomodadas de perguntar. Né? E pra gente aqui que mora, eu falei para elas, eu não me sinto incomodada, nunca me senti como elas se sentiram. E aquilo lá me tocou muito, entendeu? Então, assim, cada episódio eu vejo um lado meu também. Então, a mulher tem vários lados mesmo. Não, com certeza. Então, você imagina, não sei quantos episódios você já deve ter feito, sim, inúmeros publicado episódios. Tem 10, gravado acho que tem uns 13, 14. Então, 13, você se identifica nos 13, então nós estamos falando no mínimo 13 lados da Heloísa. Isso. Eu Nossa, até brinquei. é complicado, hein? Eu falei para as pessoas, eu falei assim, porque eu pretendo fazer os 50 episódios, né, que dá um ano. E aí eu falei assim, acho que no fim desses 50, quem ouviu todos vai conhecer a Elo de fato, assim, né? Não tem como não conhecer, não me conhecer, porque todo episódio eu falo alguma coisa sobre mim, né? Então, eu acredito que daqui a 50 episódios, quem ouvir tudo vai falar, nossa, eu conheço a Elo. Mas eu acho muito interessante, porque toda vez que você ouve, eu tive a oportunidade, né, de ouvir todos, né, até agora, todos que você postou, e é um autoconhecimento muito grande, né? Para quem ouve e para quem fala. Para quem fala, oportunidade de falar, oportunidade de dar voz, né, para muitas, aquilo que estava embargado e de repente poder ter a oportunidade de poder colocar isso para fora. Para quem está ouvindo, assim, para algumas situações um tapa da cara, né? Porque por coisas que você pensa, por crenças e por rótulos e por uma série de coisas, tipo, cara, eu não acredito, né, que você pensava desse jeito e olha o que você está causando por um outro ser. Né? Então, ou seja, é um autoconhecimento muito grande e isso faz com que nós tenhamos mais respeito, né? Acho que é uma forma de você criar mais respeito para as pessoas. E até colocando isso, já que nós estamos falando que mais de 90% são mulheres, você acha que isso é uma característica da mulher? E muitas vezes de rotular, e muitas vezes de trazer essa questão muito mais né, de você julgar. Como é que você vê isso, até mesmo dentro do depoimento das mulheres, das que você entrevistou, com relação à atitude de outras mulheres com relação a elas? Mulheres com mulheres, se diz, né? Isso. Isso foi muito interessante que você comentou, porque ontem eu gravei um episódio que vai ser o último desse mês, que é sobre as mulheres de exatas. São 3 engenheiras que eu conversei. E elas estavam falando dos problemas, né? Enfim, as coisas que elas enfrentam. E eu falei assim, mas isso, vocês ficam mais unidas? E aí, o que elas falaram sim, a gente se une mais. E uma que já está há anos, né, no mercado de trabalho, trabalhando com isso, ela falou assim, tem muita coisa que eu ouço as minhas amigas falarem que eu não sinto no meu trabalho. Né, de mulher brigando com mulher com inveja de mulher, essas coisas que para mim, por exemplo, eu falei para elas, nossa, para mim isso é muito normal. Eu vejo isso, eu acho que eu acho que tem muita competitividade entre as mulheres, né? Justamente acho que para elas conseguirem ter o seu espaço, o seu lugar, elas precisam se destacar de alguma forma e às vezes acabam prejudicando outras mulheres, inclusive, né? Não só os homens, vamos dizer assim.
E elas falaram que não, que na área de exatas isso é diferente. E eu fiquei até surpresa com isso, porque pelo depoimento de várias pessoas, né, em alguns, claro, episódios, existe muito mesmo essa competitividade, essa rivalidade, vai, entre as mulheres. Não todas, né, claro, mas a gente sempre tem aquele núcleo, aquela sua rede de apoio, que lá você tá tranquila, mas tirando isso, a gente comenta, teve um episódio que a gente comentou que se as mulheres fossem mais unidas, a gente ia ser melhor, né? Melhor que os homens. Acho que a gente ia conseguir conquistar mais coisas, né? Essa rede de apoio de mãe solo que eu fiz, uma coisa que eu aprendi, porque eu não sou mãe, né? Não sou mãe. E tenho amigos e primos que têm filhos, e uma coisa que elas falaram assim, para sempre elogiar elas, sabe? Falar com elas, ajudá-las, e pegar as crianças um dia que for, para elas terem o tempo delas. E eu falei assim, nossa, eu nunca pensei nisso, né? De falar para minhas amigas, falei assim, deixa que eu cuido dos seus filhos aqui um dia, e faz o que você quiser. Se você vai dormir o dia inteiro, se você vai para um spa, sei lá, não importa. Mas eu cuido delas, né? Tanto que eu combinei com uma amiga minha, ela falou que ela ia até gravar. Ela falou, eu vou gravar esse WhatsApp. Ela falou, vou te cobrar depois. Não tem como, é um compromisso assinado. Então, e ela muito dessa coisa da união, né? Que nesse episódio da mãe solo, que se tivesse união, né, um apoio, uma apoia a outra, fica mais fácil, né? Não, porque a gente já passa por tanta coisa que... Com certeza. Se tivesse uma rede de apoio mesmo, em vez de você ficar com inveja, com preconceito, tentar entender, como você falou, respeitar, tentar entender, ter uma empatia com ela, porque às vezes a atitude que ela teve, você não precisa concordar ou discordar, não é isso, mas pelo menos respeitar, né, a atitude que ela teve. Com certeza. Sabe que recentemente na verdade, esse final de semana eu estava assistindo o programa e estávamos falando justamente essa questão da diferença entre o homem e a mulher, né, em ambiente coletivo, né? Qual a diferença entre um e outro? Que principalmente no ambiente corporativo, que os homens eles se unem mais, até porque eles não são tão complexos na hora de tirar qualquer tipo de conclusão, eles são muito pragmáticos. Né? Isso, ponto, então vamos lá, vamos fazer, grito com você, posso até te dar um soco, mas, cara, então vamos tomar uma cerveja no final do dia. Já a mulher, já não. A mulher, ela, talvez até pelo fato de ter menos espaço corporativo, por ela ter menos possibilidades de poder fazer mais, então ela vai com mais ímpeto, né? Ela vai com muito mais garra para fazer as coisas e até tirar quem seja da sua frente para poder conquistar aquilo que ela deseja. E, consequentemente, isso acaba gerando o que você disse, né? Numa rivalidade, numa competitividade muito grande, e que a melhor forma de você poder trabalhar isso é, de repente, trabalhar uma irmandade maior. Né? Assim, serem mais unidas. Você acha que existe uma possibilidade disso? Como é que a gente pode diminuir essa rivalidade? Será que é só a gente pensar de uma forma mais como os homens, ou será que, de repente, tendo mais oportunidades no mercado, dentro das mulheres que você tem entrevistado, você sente que existe esse até desrespeito entre as mulheres e até mesmo com os próprios ambientes de trabalho para poder dar essa oportunidade para a mulher, até para evitar esse tipo de coisa? Eu acho que... Difícil, mas assim, eu acho que... Ouça o Minhas Rugas Tem História, que lá você pode aprender muito. Eu acho que o que a gente precisa para conseguir isso é realmente entender mesmo por que a pessoa fez aquilo, por que ela está passando por aquilo, por que ela te tratou daquela forma. Não com uma forma de você concordar ou discordar do que ela fez, mas você entendendo, acho que você vai gerar respeito por ela. E acho que isso, pelo menos você respeitando, você não vai ter esse rancor, não vai ter essa briga, sabe?
essas coisinhas que acontecem, acho que muito no mundo corporativo também, né? De querer se mostrar mais, falar Uhum, mais. uhum. Eu, É. mas Uma acho que é certa de cada mesquinhez mulher. até. Isso é. Então, eu acho que se você começar a entender melhor o que ela passou, né? Porque, como eu disse, Uhum. nessas histórias é, que são a maioria são minhas amigas, são pessoas que eu conheço, tem coisa que eu nunca ouvi, sabe? Assim, como que eu nunca ouvi? Você era uma, né? No primeiro que eu gravei, eu falei assim, gente, a Claudinha, a gente conversa todo dia quase. Mas a gente nunca conversou de carreira. Como que pode uma coisa dessa? Não, venhamos, é no início de carreira, não é a minha carreira. Vamos deixar muito bem claro. Início de carreira aos 8 anos de idade, gente. Então, assim, a gente não conhece nem quem tá do nosso lado, às vezes, né? Assim, para entender melhor por que a pessoa reage desse jeito, por que não reage. Imagina alguém que está trabalhando com você, que você nem tem tanto contato. Então, eu acho que É, entender ela, ouvir o lado dela, a história dela, acho que ajuda a gente a compreender melhor a outra e começar a se respeitar e se ajudar mesmo, né? Sei lá, é. eu tô muito convicta de que a gente precisa começar a se ajudar mais. Assim, pelas Legal. conversas, eu acho Uhum. que a gente realmente, as mulheres, tem que parar com essa coisa de ter inveja da outra, de brigar com as outras e começar Estamos a se todos apoiar. juntos, com Criar uma certeza. rede de apoio de mulheres. Eu acho que quanto Perfeito. mais eu estou ouvindo as histórias, mais eu percebo isso, que a gente precisa disso. Legal. Elô, a Marília, ela postou aqui. Elô, qual foi a história que você mais se surpreendeu, positivamente e negativamente? Que eu mais me surpreendi. Ó, Positivamente e negativamente. negativamente, com certeza, foi das mulheres que são nordestinas, né? São duas maranhenses e uma baiana que vieram morar em São Paulo e elas falaram que os paulistanos são muito frios e mal educados e não, não querem ajudá-las. Que, né, Dói, né? o que elas sentem é que a gente não está de braços abertos para acolher, para ajudar, para estender a mão e ajudar eles. Então, esse negativamente para mim, eu fiquei muito por me identificar como uma paulistana, né? Então, eu falei assim, ai, gente, por que a gente é assim, né? Será que todo mundo é assim mesmo? Mas eu fiquei É, muito mal mesmo. Ainda mais porque é. eu sempre vou pro Nordeste e eu nunca fui tratada dessa forma. Tipo, eu nunca me Sim, senti dessa sim, forma quando eu fui para lá, né? E sim, porque quando eles vêm para cá, eles sentem desse jeito, sim. né? Então, acho que negativamente foi esse. E de surpresa foi que eu falei, acho que que eu nunca imaginei que na área de engenharia as mulheres não têm essa competitividade de uma passar o pé na outra, uma subir em cima da outra, brigar, ter inveja, principalmente no trabalho, e até na faculdade as meninas falaram, né, Olha que máximo. que elas se ajudam muito, né? Acho que Olha, porque elas, como elas estão num mundo muito masculino, né? Elas são tá. poucas, então elas se unem mesmo de ter grupos no WhatsApp mesmo de apoio quando uma está tentando desistir, elas falam, sabe, se apoiam para não, vamos fazer outra coisa, não desiste, vamos procurar, sei lá, um psiquiatra, um psicólogo. Elas têm realmente Que máximo isso. uma rede que eu não imaginava, porque eu achava que todos os lugares de trabalho poderiam ser iguais, entendeu? É que é uma minoria que acaba se ajudando, né? Uma minoria que acaba se juntando e se ajudando. Isso é muito bom. É uma coisa que a união faz a força, né? Vamos dizer assim, dentro desse núcleo tão pequeno, né? Então acho que deve fazer bastante diferença. E tem mais alguma coisa positivamente que tenha trazido, que tenha te chamado a atenção? Das histórias que elas me É, contaram, isso, positivamente. eu acho que, na verdade, o que eu tô achando mais positivo é que essas histórias não só estão reagindo positivamente para mim, mas para outras pessoas também, os que estão Perfeito. ouvindo. Isso, para Uhum. mim, é o que está sendo mais positivo de tudo, assim, da É, reação das pessoas, né? Então, legal. que às vezes aquela história eu não me identifiquei, mas
teve alguém que se identificou, né? Teve alguém que achou engraçado, teve alguém que falou, nossa, eu passei por isso, né? Teve o primeiro episódio que eu falei que eu queria ter cabelo colorido, tanto que eu pintei meu cabelo de verde, né, gente? Por causa desse primeiro episódio, porque depois que eu falei que eu tinha quase 40 anos e apareceu uma velha louca de cabelo colorido, muitas vieram falar pra mim, não, Elô, pinta o cabelo, não tem nada a ver, tal. Vai pintar o seu cabelo. E aí eu falei, tá bom, vou aproveitar que eu tô na pandemia, não fico muito na rua, eu vou pintar meu cabelo de verde. E, na verdade, uma das meninas veio conversar comigo e falou assim, Elô, eu me identifiquei muito com essa coisa de cabelo colorido, porque no início da pandemia eu estava numa depressão muito grande por causa da pandemia mesmo, aquela coisa, né, de incertezas, de não saber o que vai acontecer, que vai morrer, que não sei o quê. E aí eu pensei assim, gente, eu vou morrer e não vou ter nunca pintado meu cabelo de azul, que eu sempre quis. E aí ela foi lá da farmácia, comprou as coisas e pintou o cabelo dela de azul. E ela ficou que máximo! Super feliz. E ela falou assim, então... Aí quando você falou dessa coisa do cabelo, muito que eu me identifiquei. Que a gente tem que ter cabelo colorido mesmo, porque na minha área, eu sou da área de direito e não posso ter cabelo colorido e tal, mas agora na pandemia eu aproveitei e fiz. Então, mas por enquanto, né? Por enquanto ela faz. Então, sabe aquela coisa de que, me libertei, vou fazer o que eu quero, e ela foi lá e fez. Então, legal. Eu acho que, na verdade, as histórias que estão sendo mais interessantes são as histórias que as pessoas me dão feedback depois das coisas que eles se identificaram. Que fantástico. Que fantástico. E de uma forma geral, né, de uma forma geral, não especificamente, mas de uma forma geral, o que você entende que é o maior ponto forte e o ponto fraco de uma mulher? De uma forma geral, né? Umas vão se identificar, outras não, mas de uma forma geral, das mulheres que você ouviu, o que você vê meio que em comum como ponto forte e como ponto fraco da mulher? Como ponto forte, isso é fácil. Acho que a coragem. Acho que todas que eu conversei, sem exceção, têm uma coragem muito grande de continuar nesse mundo, mesmo com todas as dificuldades, com todas as desigualdades, e sempre estão sorrindo, estão lá belas, se cuidando, atrás das coisas que elas querem. Então, acho que algumas histórias que a gente ouve, você fala, nossa, ela passou por isso, mas olha como ela tá muito bem. Então, acho que a coragem da mulher de passar, de enfrentar essas situações, legal, as deixa muito forte. Então, acho que esse é o ponto forte delas, de todas as mulheres. Que máximo. E o ponto fraco, eu fico em dúvida entre duas coisas. Um é essa competitividade, que a gente já falou bastante. Que nos enfraquece até, né? Que nos enfraquece, exatamente. Por esse motivo, por nos enfraquecer. Mas eu acho que também tem a autoestima, que a gente tem muito baixo. Bem pontuado. Tanto que, assim, você vê as convidadas depois que falam, elas mudam, elas têm outras reações. E eu não estou falando de um podcast que tem milhões de ouvintes, né? Então, mas só o fato dela poder falar aquilo, só dela ter um espaço para ela, né? Já muda alguma coisa dentro das convidadas. E em vários episódios a gente comenta alguma coisa de autoestima, assim, né? Que muita coisa a gente não faz ou deixa de fazer porque a gente tem uma autoestima muito baixa. A gente se compara muito com o homem, né? Então, isso prejudica muito a nossa autoestima. Então, talvez a autoestima seja um ponto fraco, que a gente tem que melhorar, a gente tem que começar a ter uma alta autoestima. Não, perfeito. E você dá voz, né? Bem como você disse, depois que as pessoas falam, e mais do que isso, acho que mais do que falar, é saber que você está escutando, que as demais convidadas estão escutando e que outras pessoas também possam escutar. É uma coisa que faz com que... É libertador, né? Eu, pelo menos, eu sinto que é libertador. Parece que tira um peso daqui de dentro. De que você... É quase como uma terapia, né? É uma terapia mais divertida, né? Que a gente também dá risada, né? Então, aquelas coisas básicas, né? E qual foi, assim, até pra gente poder fazer um wrap-up daqui, infelizmente, nosso tempo está acabando. Ai, precisava ter umas 3 horas, gente. Tem nem um podcast da Elô.
qual tem sido o seu maior aprendizado com todas essas entrevistas, para você? Para mim, eu acho que conhecer essas histórias estão sendo fantásticos para mim. Eu estou conseguindo ver vários mundos de vários jeitos diferentes, né? Porque eu não fico só nas questões que eu quero falar, que eu gosto. Eu, né, comecei a pedir opiniões, a ver outras coisas. Então, essas histórias estão mudando muito algumas coisas, até de autoconhecimento, de pensar melhor o que fazer ou não fazer. Então, para mim, as histórias que elas estão contando para mim, pelo menos para mim, estão fazendo muita diferença. Que máximo isso, que máximo. Tô achando assim um aprendizado muito, muito legal. Além do aprendizado técnico, essas coisas todas de também se abrir e falar o que falar, porque imagina, eu nunca pensei em fazer uma coisa dessa na minha vida, assim, nem na área de comunicação eu nunca fiz nada da área de comunicação, né? Como você disse, eu sempre fiquei no backstage dos projetos, nunca dei a cara para bater em nenhum lugar, assim, de aparecer, de falar. Então, para mim, isso como aprendizado também, né, dessa coragem que eu falei que acho que as mulheres têm, eu estou aprendendo que eu também tenho essa coragem. É uma quebra de paradigma enorme, né? Em todos os sentidos, né? Tanto para você quanto para as meninas. Isso é uma coisa que, assim, pra gente que participa e também pra gente que ouve, é tanto aprendizado, gente, vocês não têm ideia, assim, em todos os sentidos. É um crescimento muito grande, em todos os sentidos. É um crescimento como pessoa, como profissional. No meu caso, ainda mais, até mesmo muito como profissional, pelo fato de eu trabalhar com comportamento humano, né? O Tangram trabalha o tempo todo com comportamento humano. E agora estou tendo a oportunidade de ouvir o outro lado, né? De lados que a gente não ouve, e muitas vezes a gente nem percebe, que é o pior, né? Nós nem percebemos isso, né? Então, nossa, é fantástico. Nossa, Elô, olha, realmente nós estamos terminando e eu gostaria muito que você convidasse as pessoas para ouvir, né? As Minhas Rugas Têm História. Convida o pessoal aí para participar. Pessoal, o Minhas Rugas Tem História está no Spotify e outros também, Applecast, tem vários que não é tão conhecidos aqui no Brasil, mas ouçam, eu estou já com 10 episódios já no ar, então veja lá os temas que vocês mais gostam, não precisa ouvir todos, mas eu acho que vale a pena. Mesmo você não sendo mãe, vale a pena ouvir, mesmo você não sendo do Nordeste, vale a pena ouvir, não sendo japonesa. Eu acho que todos trazem uma reflexão, um aprendizado para cada episódio. Com certeza. É bom ser mulher, né? Fala a verdade. Apesar de tudo, é muito bom ser mulher. Eu tô adorando falar com as mulheres. O papo vai. Em uma hora a gente nunca consegue falar tudo. Não, mas é verdade. E homens, por favor, participem, assistam. Ouçam. Ouçam o podcast, porque vale muito a pena, independente de todo esse sexismo, independente, né, dessa diferença de gêneros e, sei lá, qualquer tipo qualquer tipo de rótulo que seja colocado em cima disso tudo. Tem oportunidade de conhecer, como nós também queremos conhecer muito, nós também temos que conhecer muitas mulheres, porque lidamos o tempo todo e posso dizer categoricamente, assistir a cada episódio é como se estivesse descobrindo um outro lado que nem eu me conhecia. E de forma de eu pensar, da forma de eu interpretar as coisas, né? E principalmente do não julgamento. Isso é o mais importante de tudo isso. Né? De não nos colocarmos na posição de julgar as pessoas. Sempre respeitá-la, né? O tempo todo. Então, assistam, ouçam, né? Eu falo assistam, né? Mas é ouçam, né? Ouçam, porque a gente faz assim, live, né? Ouçam que realmente vale a pena. Vai em todos os sentidos. Vale a pena tanto por questões pessoais como para questões profissionais. E lideranças, também ouçam, porque é muito importante. Porque as mulheres também, elas fazem de tudo para esconder muitas coisas. Então, vale a pena. Vale a pena ouvir para os poderes entenderem os outros lados que as mulheres têm. Então, isso vale muito a pena. E se alguém quiser falar alguma coisa, tiver algum tema, só falar aqui com a gente, que a gente marca um episódio para a gente falar.
Tá todo Isso, mundo isso. convidado a participar do podcast. Isso, gente, mandem opções, sugestões de temas para a gente poder aí a gente passar para a Elô. Quem sabe você pode ser a próxima vítima para participar do podcast da Elô, que realmente vale muito a pena. Elô, temos 21 segundos para a gente poder falar. Te agradeço demais pela sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Demais mesmo. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Eu adorei conversar aqui, apesar do frio da barriga, que aqui também dá frio da barriga, tá? Não é só no podcast.